Unter anderem ebenfalls revolutionär. Bom dia, bom dia. Hoje estamos aqui para mais uma conversa oca e nela vamos falar sobre criar limites. E esta coisa que é limites, muitas vezes não desejada por muitos, outras vezes desejada por outros tantos. E o que é que eu entendo por esta questão de limites, criar limites? Porque vocês já me viram com certeza falar várias vezes, até nos posts que eu vou lançando, sobre o criar limites, sobre esta coisa de ser sagrado, do ser sagrado. E hoje eu venho desmistificar assim um pouco dos comentários que eu vou fazendo e daquilo que eu tenho comentado para que vocês percebam o ponto de vista e onde eu quero chegar, porque às vezes podem não entender pelas mensagens que eu deixo, pelos comentários que eu deixo. E então venho falar sobre essa parte de afinal o que é isso de criar limites. Bom dia, Júlia! O que é essa coisa de nós nos considerarmos um ser sagrado e criarmos os limites a nós. Então é assim, eu considero que todos nós somos um ser sagrado. Primeiro porque somos uma essência bruta, não é? Uma coisa pura, uma coisa que surgiu, que é só nossa. Somos características únicas de um conjunto que se vai criando único, não há réplica, não é possível haver réplica e por mais que haja uma réplica da parte material, não é? Há uns tempos falávamos da colonização e criar os clones aqui em termos de ovelhas dolis. Esta parte de nós nos vermos como um ser único, não é só pela parte física, porque aí nós entraríamos até nesta coisa de os gêmeos que também nunca são iguais, não é? Há uma proximidade enorme, mas não é exatamente igual. E o ser inteiro que somos, como eu já tenho falado na questão de olharmos para o ser enquanto um ser material, um ser energético e um ser espiritual. Então, este alinhamento dos três, não é? Esta força que tem este alinhamento, seria o ser, o que nós somos em essência, este conjunto dos três, e que nunca seria alinhado da mesma forma, mesmo por nós, porque temos fases diferentes e momentos diferentes da vida, mas também porque não temos como mudar uma pessoa de sítio, de localização, de pessoas e ao mesmo tempo, né, na parte social, e ao mesmo tempo conseguir que ela tenha o mesmo tipo de reações e o mesmo tipo de vivências que terá noutro local. Por isso, quando nós pensamos em ser, nós vamos pensar neste bolo que é um ser físico, um ser espiritual e um ser energético. Temos este encaixe todo, não é? Mente, corpo e alma, aquelas coisas todas. E quando nós dizemos em criar limites, o limite é. Eu costumo dizer que o limite é sempre uma linha muito ténue, não é? É uma coisa que pode ligeiramente desviar para aqui e para ali. Eu diria que um limite, como é moldável, é quase como termos um fio de algodão. E nós criamos uma linha ao nosso redor e dizemos que aquilo é o limite. Tanto eu como os outros podemos desviar o limite, correto? Pronto. Esse limite é uma coisa que é móvel, que não é estática, não é um. Eu posso criar uma coisa estática, mas aí quando será derrubado, com certeza criará mais estragos, não é? Porque se nós somos muito rígidos, isso não cria a maleabilidade do ser, porque todos estamos em constante transformação.
E é assim que eu acredito que tudo está em todo momento, por mais que nós não visualizemos essa transformação. Mas a verdade é que mesmo quando nós temos nós pensamos em tudo ser transformável, não é? Tudo tem esse misto de estarmos a mexer e a evoluir. Isso acontece até com as pedras, que nós dizemos que não. Pedra é pedra. Mas a verdade é que até a pedra se transforma, não é? Ao longo dos anos, uma pedra evolui e altera as suas características. Portanto, se a pedra, que é pedra, muda, mais depressa eu mudo, não é? Porque basta querer. E esta questão do limite ser amovível e ser mexível, não é? A gente poder mexer nos limites, é a parte boa de nós termos esta noção de nos deixarmos perceber, reconhecer e entender. Os limites são ultrapassados ou não, mediante o que nós consideremos que está definido aos olhos dos outros. Vejamos assim. Imaginando o cordel de algodão que falávamos, eu criei um limite ao meu redor. Mas esse cordel está pousado no chão, está pousado no meio de um jardim, está pousado no meio de uma estrada. Eu posso escolher o terreno onde ele está pousado. Imaginando na minha imaginação. Ao pousar o cordel pode se ver ou não. E aí, se vê, nós facilmente conseguimos perceber o limite. Mas se não se vê, porque se está no jardim e se pousa o fio e a partir daquele momento já nem eu sei muito bem onde ele está, já o outro também não sabe muito bem onde está, aqui corremos aquele risco de, sem querer, nos expomos ao que não queremos e o outro magoa-nos sem querer. Então, a parte importante de nós termos limites não é só de marcar território, não é chegar aqui e dizer porque isto é meu, porque eu sou assim, de longe. Já passámos o tempo de olharmos para a parte territorial e querermos avançar e conquistar terras e conquistar, sei lá, religiões ou o que fosse, evangelizar, toda esta panóplia de conquistas que existiu há uns anos atrás, nós já estamos longe disso. Acho que cada vez mais temos consciência que não precisamos andar aqui a demarcar território como faz um animal por sobrevivência, não é? Quando olhamos para os nossos limites e quando olhamos para aquilo que nós criamos como limite, é pelo saudável. É por nós. É para manter a nossa essência, o nosso ser, em todos os níveis, saudável. Porque se nós não temos limites para nada, a determinada altura ficaremos sempre com alguma mazela. Quando nós criamos limites para dizer isto é meu, daqui ninguém mexe, e aqui este território é meu, tu não entras dentro dele, nós estamos a pôr-nos numa atitude defensiva ou atacante, não é? Quando nós criamos limites, como eu digo, ao ser, esses limites são na medida do que é saudável e defensivo, sendo que não precisamos de atacar se o fizermos de forma consistente, de forma clara e o explicarmos amigavelmente, porque ninguém tem que ficar chateado porque nós temos limites. Todos temos limites. Todos temos aquilo em que ficamos ou não chateados, ofendidos porque alguém comentou alguma coisa, porque alguém disse alguma coisa. O limite existe para todos de diferentes formas, porque exatamente como eu dizia, o nosso ser é um único ser. O nosso ser é um conjunto de experiências vividas, que acarreta a parte mental. Olá, Tânia! Que acarreta um conjunto de vivências que não há em mais lado nenhum. Por isso, quando nós falamos nesta parte de deixar e permitir ser saudável, não é? Permitir-me ser saudável, é este criar limites e sem problema algum de o outro se sentir ofendido. Não tem que se sentir ofendido. E se sente ofendido, na volta, isto acontece e porque mais uma vez eu vou dizer aquilo que para mim faz sentido.
E é tal questão de o que ressoa é aquilo que nós temos internamente, ok? Se a mim me custa que tu tenhas limites, é porque eu não estou a conseguir criar. Vamos ver uma situação clara? Imaginem assim, há um casal de namorados e um deles tem uma forma muito independente de ser, uma forma muito independente de agir. Então, a pessoa em si, seja homem ou mulher, isto aqui não é que faça diferença. Um deles tem uma forma muito independente de ser e o outro tem uma forma muito dependente. Ou o oposto um do outro, digamos assim. Normalmente dizem os opostos atraem-se. Ou não, não é? Porque esta questão dos opostos atraem-se é normal. Porque nós queremos muitas das vezes atingir coisas que não estamos a conseguir e quando outras tantas vezes estamos a ficar sentidos ou ressentidos com alguma coisa que estejamos a sentir no outro menos bom, é porque está a fazer ressoar em nós alguma coisa que nós temos de trabalhar, alguma coisa que não está bem. Então, assim sendo, voltando ao casal, o que é independente sai, vai onde quer e chega a casa e também não se preocupa muito, por exemplo, em organizar muito as coisas ali na sala. Ele chegou, pensa na questão do que tem que fazer, focou no que tem que fazer, vai fazer, não vai olhar num bolo de criar ali condições das tarefas comuns, por exemplo, na sala e tal. Chegou, disse olá, foi trabalhar, tinha as coisas pensadas no que tinha que fazer. E a outra parte que é dependente, e como dependente tem esta necessidade de estar bem com o outro, de agradar ao outro, fica ofendida só com esta atitude. E porque abdica muitas das vezes do trabalho que ela tem que fazer em prol do momento em conjunto, não é? E não vê aquilo com bons olhos. Fica enraivecida, fica chateada, fica magoada. Aqui nós temos dois polos, que é o tal momento em que percebemos que o limite foi ultrapassado, porque criou-se aqui, através desta situação, uma situação de raiva, não é? E porque mostra exatamente esta parte de nós podermos olhar para esta situação e aprender o que é que está mal. O que chegou a casa e é independente e focou que tinha um trabalho para fazer e foi direto fazer o trabalho, ele estava focado no seu eu. Tem os limites dele com a questão de priorizar as coisas que tem que fazer e a outra parte do casal não tem nesse sentido porque abdicaria daquilo que tem para fazer em prol do conjunto, do par. Se calhar a pessoa que está dependente fica frustrada porque não tem a capacidade de fazer o que o outro faz, de chegar e dizer assim, olha, eu gostava de ser assim, de chegar ali e fazer aquilo, porque eu também preciso e não consigo impor, não consigo fazer, não consigo. Pronto. Isto quer dizer, e quando causa esta frustração, não é? Aquele sentimento de culpa, porque é que ele consegue, eu não consigo, porque é que eu... E vem um mexerico e vem esta coisa toda para a cabeça e a gente a sentir-se culpado, pior emenda que soneto, não é? Que a gente sentir-se culpado só está a penalizar e a baixar a nossa energia. Então começamos a entrar nesta bola e traz isso uma energia negativa e depois, quando projetamos as nossas ideias para o outro, não vamos projetar da forma correta, não vamos falar para o outro da forma correta e isso vai despoltar no outro o ultrapassado limite do outro, não é? Ora, deixa-me só aqui ver um comentário. Tânia estava a dizer: há muito do oposto que a atração é menos intensa. Que dizes sobre isto? Os opostos em que as atrações são menos intensas, não é? Aquela questão da atração. O oposto atrai-se e depois há opostos que não se atraem, que não é tão forte. E eu acho que acontece muito. Nós temos as duas reações que é ou o oposto atrai ou o oposto repulsa.
ou porque nós não temos uma aceitação do que o outro faz e está num extremo muito grande daquilo que para nós fará sentido. Porque, vamos imaginar, isto muito acontece no inconsciente e nós não vamos estar a conseguir descrever tudo o que acontece e cada pessoa é uma pessoa, tem vivências diferentes, ok? Então vejamos. Vou dizer assim, uma rapariga que é muito contida, veste-se de uma forma muito púdica, digamos assim, e vê um rapaz, imaginando no casal. Também podemos fazer isto por raparigas, não é? Aquela situação que até fica mais fácil de comparar. Quando uma rapariga que é muito púdica no vestir vê outra que é muito extravagante, não é? Que até a postura é diferente, não é? Ergue o peito, usa tops, usa mini saias, e a outra que utiliza um vestidinho de gola alta, fechadinho, e anda com as mãos cruzadas e ligeiramente curvada, olha para o chão, não tem uma aceitação da rapariga que vem de frente, que lhe é completamente estranha, é o oposto extremo da atitude dela. Quando nós não temos esta aceitação, isto traz os tantos de preconceitos que temos internos e aquilo que nós não vemos que precisamos trabalhar. Primeiro ponto, se eu tivesse que dizer qual destas duas pessoas é a mais a que consegue, provavelmente pode acontecer uma destas coisas, que é nenhuma delas está a ter percepção do que causa aos olhos dos outros, porque muitas das vezes, da forma como nos vestimos e agimos, não temos nós a perfeita noção do que o outro vê. Nós temos fases em que nos sentimos bem com o que vestimos e como estamos, e depois há alturas em que a gente vai usando e até nem capta muito daquilo que está a fazer e porque o está a fazer, porque a situação criou essa forma. Mas imaginando a rapariga que está vestida de forma muito púdica, que não gosta de se mostrar, portanto ela é introvertida, e a outra que está espampanante, que está a causar o maior impacto na rua, não é? E ninguém fica indiferente a um olhar. Toda a gente olha, que mais não seja para repudiar. Então, enquanto uma se quer esconder, a outra se quer mostrar. Enquanto uma se sente acanhada, a outra gosta de dar nas vistas, gosta de marcar presença. O querer marcar presença não é negativo. Pode ser negativo da forma como o fazemos. E se calhar muitas das mulheres ou raparigas que querem marcar presença não o estão a marcar da forma que gostariam. Porque ninguém é ensinado, certo? As coisas vão se aprendendo e vão se percebendo. Então, quando nós estamos perante uma situação em que vemos este oposto, o que acontece é que uma não aceita muito bem a outra. Nem a que está espampanante aceita a que vem acanhada, que põe-se no lugar oposto a fogo, não é? Que jeito de vestir, quem é que se veste assim, não tem jeito nenhum, não tem atitude nenhuma, não tem personalidade nenhuma, portanto é submissa, não é? E a outra que quando olha para a espampanante e a mais tchanã, quem é que quer dar nas vistas desta forma? Quem é que quer ser chamar a atenção e ninguém olha para o interior dela, olha para a parte exterior dela? Isto é o pensamento que vem muitas vezes. Mas se calhar o equilíbrio estaria aqui nesta postura de se conseguir criar um meio termo entre uma posição e outra. Tanto a espampanante gostaria de se conseguir interiorizar ela, que não consegue, porque a maneira como está no mundo já é essa, não é? Espampanante. Aquela forma mais tchanã de se mostrar. Como a que está mais contida sente que ela gostava de ter um pouco da atitude irreverente que a outra tem. E isto pode ser consciente ou não, é? Porque a determinada altura a repulsa é tanta, porque eu estou a ver e nem quero olhar, é aquela atitude de eu nunca vou ser assim. Mas o eu nunca vou ser assim vem de uma parte interna negada, que é aquela coisa de porque é que eu nunca vou ser assim? Porque é que eu não quero ser assim? Porque é que eu não gosto de pessoas assim? Então, desmontar este raciocínio e perceber o que é que faz uma pessoa ser assim. Porque, no fundo,
A que vai espampanante tem demonstra ter uma autoconfiança brutal, enquanto a outra, que vai acanhada e contida, demonstra não ter. Olhando assim, o que nós vemos é um confronto de confianças, em que eu nunca quero ser tão confiante e a outra nunca quer ser tão pouco confiante. Mas a confiança, lá está, a confiança é uma forma de se estar e devemos ter confiança em nós. Mostrar excesso de confiança muitas das vezes revela também a pouca autoconfiança, não é? Que a gente quer mostrar muito para os de fora e internamente não tem. Assim como quando nós não mostramos nenhuma e muitas das vezes temos ali uma confiança muito contida, muito restrita, que poderia abrir aos outros e não abre, porque é muito limitada, muito castradora. Então, quando nós estamos a ver dois extremos muito grandes, é um pouco esta questão, a atração que não é atração. Isso acontece às vezes com casais, em que a gente vê às vezes diz assim, fogo, eu não sei como é que aquele casal se entende, eles são tão diferentes. É um pouco aí, porque o que nós conseguimos às vezes no relacionamento é sintonizar estas diferenças entre a forma de agir, a forma de ser e polarizar, não é? Melhorar a forma de nós agirmos. Porque se eu olhar para alguém e não tiver repulsa, e isso demonstra que eu gosto da pessoa, ok? Portanto, quando eu gosto de alguém, eu vou olhar para ela e perceber o que ela tem e ver aquilo como uma coisa boa, ou pelo menos má. Porque depois de muita convivência, o que acaba por acontecer é que o que é tudo muito bonito passa a ter alguns pontos ali de confronto direto de que deixam de ser aquilo que era amigável, não é? Aquela coisa do pavão é muito lindo, muito maravilhoso, muito imponente. Se o tivéssemos no quarto, o barulho que ele faz é terrível, nós não íamos gostar dele, não é? Portanto, nesta coisa de relacionamento, é muito o interiorizarmos e aceitarmos, e isso começa por nós, pela nossa maneira de ser, interiorizar, aceitar e respeitar para poder gostar, não é? Porque é muito bonito gostar a fachada, não é? Eu gosto de uma casa e tal, depois de morar lá dentro e ver que entra umidade, ver que tem paredes estragadas, que tem as torneiras a funcionar mal, não gostaria de viver lá, por mais bonita que ela fosse por fora. Então, esta coisa da atração é nós desmontarmos a ideia de atração por uma imagem montada e percebermos o que é que nos atraiu através dessa tal parte interna de inconsciente que está por trás do que me atraiu. Agora deixa ver aqui comentários. Para mim é outro que não compreendo o independente e daí cria a oscilação. Ok, sim, é um pouco do que falamos. Quando somos seguros de nós, não temos a percepção do impacto ao outro, porque estamos bem a 100%. Sim, o que eu estava a dizer há pouco, da questão de nós estarmos a demonstrar a autoconfiança quando nos vestimos com um decote grande ou com uma saia pequena, ou quando os homens se arranjam todos, fazem a depilação, esteticamente estamos no topo, na última moda e por aí fora. Não é que seja a questão da autoconfiança connosco, porque muitas das vezes isso é enganatório. Sabem aquela coisa de, eu hoje senti-me, eu hoje não estou grande coisa, eu vou arranjar o cabelo. Eu hoje não estou, eu vou me maquilhar. Eu hoje não estou, vou pôr aquela roupa que me faz chamar. Porque nós vamos buscar fora aquilo que nos ponha aceitáveis pelos outros, porque nós não nos estamos a aceitar. Quando nós não estamos bem connosco, nós vamos procurar fora aquilo que nós não estamos a encontrar dentro. E é aqui que eu tenho salientado todas as vezes que eu vou falando da importância do encontro connosco, com nós mesmas. O encontro que nós precisamos de ter com o nosso ser. Porque só quando nós paramos e aceitamos, mesmo que nós estamos mal, não é? Porque é muito fácil, quando nós temos um amigo que está mal, nós darmos-lhe energia positiva. Vai tudo ficar bem, não penses assim. A gente arranja 1000 soluções para o outro. E nós encontrarmos soluções para nós não é fácil.
Porque depois nós olhamos para nós e vemos os nossos defeitos e dizemos, não, nunca vais conseguir porque estás sempre a fazer isto. Porque depois naquilo tu fazes sempre assim, tu nunca consegues fazer. Não, não. Então nós apontamos para nós muito mais o dedo, não é? É aquela tal coisa, nós apontamos um para fora, mas nós apontamos os restantes 4 para nós. E esta coisa de nós muitas das vezes mostrarmos confiança não é real confiança. Se nós sentíssemos bem connosco e tivéssemos os nossos limites bem definidos, principalmente para nós, não havia problema nenhum que alguém viesse dizer que a coisa não estava bem, porque eu não estava a agir bem, eu não estava a fazer bem. Isso não nos afetaria, porque nós sabíamos exatamente o limite e sabíamos que o comentário que vem naquele momento não há nunca de afetar. É tal história de nos sentirmos felizes. Quando estamos realmente felizes, não há notícia nenhuma que nos vá chatear, porque nós sabemos que o que estamos a sentir é real. Portanto, a notícia vem e vai e está tudo bem. Por isso, voltando à questão de limites, o limite tem que ser, antes de visível para o outro, visível para mim. Antes de consciente para o outro, ser consciente para mim. E eu tenho que perceber muito bem em que momento é que eu fico irritada com determinada atitude, ou aquela história de olharmos e percebermos bem do que é que gostamos e não gostamos, o que mexe connosco e não mexe. Isso é um pensamento que não é fácil fazer. E a gente gosta de ver isso nos outros. Já repararam que é daquelas coisas... Nós gostamos de fazer testes de revistas para conhecer melhor a nossa personalidade. Nós gostamos de ver aquele programa da SIC, do Daniel, que dizem os teus olhos, aquela coisa. Ele faz perguntas diretas. Gostas, não gostas? Sentes-te bem com? Não te sentes bem com que? E isto causa uma reflexão interna que nós gostamos de ver no outro para projetar o que para nós sintoniza ou não. Mas, na realidade, é uma situação de dificuldade interna nossa perceber o que é que nós estamos ou não a criar como limites definidos para nós. Vamos ver assim. Quando eu estou a dizer que eu gosto de verdade, e isso é um dos meus pilares, a verdade, eu estou a assumir para mim que tudo o que for mentira não está a funcionar, nem vai funcionar de maneira nenhuma para mim. Isso é o meu limite. E quando eu percepciono que a pessoa que está a falar para mim não está a dizer verdade, eu tenho o meu limite. E eu sei aquilo que para mim é aceitável ou não, não é? Agora, quando nós estamos naquele momento em que não nos faz muito sentido aquilo que o outro está a dizer e ao mesmo tempo também não percebemos muito bem o porquê, nós ficamos simplesmente a usar, ou melhor, a vivenciar aquele momento e fica tudo assumido no nosso inconsciente. Portanto, pode mexer connosco. E aí a tal questão de se não temos limites definidos, nós não estamos a cuidar de nós, porque nos afeta de uma maneira inconsciente. Os limites existem principalmente para nós nos autoconhecermos e autorrespeitarmos. É muito difícil quando nós não criamos limites e julgamos a nossa vida, não é? A forma como vivemos e vivenciamos tudo nas mãos dos outros. Se eu não me reconhecer e eu não me encaixar em determinado ambiente, em determinada situação, é isso que eu devo evitar. E não adianta de nada eu estar a dizer que, não, mas vai ser diferente, ou eu hoje vou fazer diferente. Não interessa fazer diferente se não está a ressoar com aquilo que é. Porque se para mim o meu limite não está dentro daquele... Se a minha forma de ser não está dentro daquela essência, eu estou a ultrapassar o meu limite, ok? Ao eu não respeitar aquilo que eu sou, aquilo em que eu acredito, aquilo que eu valorizo e que são os meus pilares, eu não vou estar a conseguir ser quem sou, não vou estar a conseguir
criar limites que mostrem ao outro como eu sou. Então o outro acha sempre que pode fazer tudo. E isso não é saudável para ninguém, muito menos quando nós nos respeitamos e nós sabemos que gostar, mais do que tudo, é respeitar. Portanto, se eu não me respeito, eu não estou a gostar de mim. Por isso, um dos primeiros passos é criar limites e nós mudamos e nós evoluímos e tudo isso faz com que o terreno se alargue, o território se alargue e temos que criar novos limites. Ninguém tem direito de ultrapassar os nossos limites, mas nós também não devemos interferir com os dos outros só porque não temos os nossos definidos, ok? Por isso, hoje a mensagem que eu tinha para passar era esta. Eu espero que tenham gostado. Deixem algum comentário e olhem, um beijinho muito grande, um abraço maior e vemo-nos daqui a pouco. Unter anderem ebenfalls evolutionär.